Depois de conquistar o inimaginável no Uruguai, hexacampeão do freio de ouro, Colibri Matreiro pisa em solo brasileiro. Impressionado com a longevidade, de um cavalo que correu essa quantidade de provas, está em perfeitas condições físicas e reprodutivas também, um cavalo extremamente fértil. Sería muy lindo poner al Matreiro, además de ser un competidor en pista, a ser una alternativa genética importante para la raza. Ainda nesta edição, ela é pé quente. Antônia, de 5 meses, faz sua estreia no GP Brasil e a potranca do pai vence o paio. Intenso aflito em primeiro, segundo pariente. Eu acho que a Antônia não pode faltar mais, né? Cavalos que fizeram história nos 3 tambores, como é o caso de Taylor, viram figurinha. Taylor está na categoria super campeão, porque tem as lendas, tem os garanhões, as matrizes. Dá para imaginar que um cavalo que tenha tido bambeira, ele teve vários problemas, e um jockey que tenha sido afastado das pistas por não enxergar, vençam o páreo mais disputado de velocidade do país? Aí voltou a alma no corpo. Pois foi exatamente isso que aconteceu e eu vou mostrar tudinho para vocês. Cabanha Santa Brígida prepara leilão de cavalos crioulos com genética de 2 craques, Yalu Lindo Brujo e Deloeste Mutante. O programa Cavalos, você sabe, tem oferecimento de rações Supra mais do que produtos resultados. Organact, marca referência em saúde gastrointestinal e suporte à imunidade. E Grupo Unisul Gala. A nova Rã da Cota você encontra no Grupo Unisul Gala, em Bagé e Pelotas. Agora sim, vamos às nossas reportagens. Longe das pistas, Colibri Matreiro, o maior ganhador da história do freio de ouro, retoma a sua rotina tranquila na Hartwig Fertilidade Equina, em Pelotas. 23 de maio de 2026, e o maior ganhador da história do freio de ouro retorna à Central Reprodutiva, que para ele já é uma segunda casa. O Matreiro, eu até abro um sorriso, é um caso à parte, porque a gente trabalha com ele desde 2018, quando ele ganhou o freio de ouro na FIC aqui no Brasil. Ele sempre se dividiu, em períodos lá no Gabriel treinando e aqui, então a gente conhece ele muito bem. 3 vezes por semana, Colibri Matreiro se apresenta para coleta. Apesar do trabalho ser dirigido, existe a preocupação de interferir o mínimo possível no instinto do cavalo, permitindo que ele se estimule o tempo que precisar. Colibri Matreiro tem uma ótima libido, o que facilita muito, e está condicionado ao manequim. Essa prática durante o outono e o inverno é conhecida como manejo de sazonalidade reprodutiva e permite que fora da alta temporada seja congelado o material genético. O maior campeão do freio de ouro conhece bem essa rotina. É um cavalo que eu digo que ele é craque até na reprodução, tem um sêmen espetacular, muito fértil, produz muito bem. E o material coletado durante as filmagens mostra bem isso. Ele apresentou os índices de 94% de espermatozoides móveis, o que isso são percentuais incríveis, para qualquer garanhão, e principalmente no caso dele, que é um animal que há pouquíssimo tempo estava competindo em alto nível, Antes de vir para o Brasil, o Juan, que é criador e proprietário do cavalo, conta que ele foi solto na manada e já na primeira geração produziu 2 craques, uma freio de alpaca, Pacífica Poçadenha, e uma freio de ouro, Pacífica Lasqueada, ambas premiadas na FIC da Argentina, no maior evento internacional do cavalo crioulo, no mesmo ano em que o pai delas conquistava o 5º ouro. Es un caballo prepotente, es un caballo que en la Pacífica, que tenemos un montón de yeguas muy distintas entre sí, es un caballo que padroniza mucho, es un caballo que funcionalmente todos los hijos del Matreiro son muy parecidos a él
es un caballo con mucha sensibilidad, que hay que entender bien para hacer trabajar como corresponde. Son caballos que dan un montón y hay que respetarlos un montón. No son caballos que uno llega y haga lo que uno quiera. Son caballos que uno puede invitar a hacer lo que uno quiera y si uno logra invitarlos, ellos devuelven eso mucho más alto que la expectativa de uno. Pero no son caballos para llegar y doblegar. Ellos no se doblegan. Matrero nunca se doblegó. Já morando no Brasil, Colibri Matreiro produz um bocal de bronze Santa Tecla Recuerdo e Pacífico Cupertino Corazón. Un caballo que fue premiado en la FIC de morfología, el mismo año creo que fue premiado en otoño en Uruguay, después fue premiado en el Prado, corrió la credenciadora, fue freno de oro uruguayo, fue al año siguiente a la final del freno y no logró en la final del freno una participación muy importante porque era muy nuevo y realmente el caballo de nuevo a veces no se desempeña como el caballo más hecho y en particular los matreros tienen esa capacidad de hacer mucha cosa muy rápido, pero necesita que el jinete o el que maneja el caballo sepa que necesita un tiempo para temperar eso y hacerlo que eso se mantenga en el tiempo. E foi exatamente isso que o criador fez. Deu a Cupertino Coração o tempo que precisava. E quando o cavalo retornou às pistas em sua terra natal, no Uruguai, foi para conquistar o freio de alpaca da FIC e se tornar um dos mais importantes garanhões da América. Também filho de Colibri Matreiro, Pacífico Santos Vega, integrante da equipe do Uruguai na morfologia da FIC. Pai da atual grande campeã da Expo Outono no Uruguai, Pacífica Hora Mágica. O que vemos então aqui é Colibri Matreiro já como avô. Sería muy bueno poder trabajar de manera tal de que Matreiro sea un caballo importante para la raza, además de ser un caballo importante en competencia. Nesta primavera, o hexacampeão do freio de ouro completa 15 anos, com uma saúde de ferro, e que assim continue por muitos e muitos anos, embalando os sonhos de quem acredita num cavalo completo. Para o homem que sonhou e materializou o sucesso de Colibri Matreiro nas pistas, todo esse resultado trouxe à Cabanha La Pacífica uma responsabilidade ainda maior, de buscar mais e mais. Es un caballo que nos ayudó a mejorar, nos obligó a mejorar, pero la verdad, Valeria, que como a un otro reportaje hemos dicho, cuando nace el matrero y el matrero va y gana, y la verdad que es una cosa impresionante, todo como que cambia, pero en el fondo nada cambia porque al otro día estamos trabajando de vuelta para trabajar en las hijas del matrero, para tratar de buscar una línea que dé con las hijas del matrero y estamos mirando para adelante, o sea, nos encanta el logro de haber producido el matrero, pero la verdad que no llegamos a ningún lado. La sensación es que seguimos avanzando porque lo que nos gusta a nosotros como criadores es el camino de ida, disfrutamos el camino de ida. Capaz nunca vamos a llegar a un lugar, pero sí estamos disfrutando mucho transitar la vida en ese sentido. Quero agradecer demais a interação de vocês aqui no canal, é muito importante para a gente. Também quero te convidar para se inscrever. Pega o telefone agora, porque é bem mais fácil, digita na lupa Programa Cavalos, entra no canal e clica no inscrever-se. Viu como é facinho? Sábado à tarde, aqui estou na Cidade Maravilhosa, no Hipódromo da Gávea, no evento mais importante do calendário do Turf Nacional. Chegamos ao 8º páreo, o mais esperado e disputado de todos, o Grande Prêmio Major Sukhov. Nível altíssimo de animais e ninguém sabe quem vai ganhar. Vai ser um páreo muito parelho, tem 6, 7 cavalos, qualquer um deles pode ganhar, ou até uma hora azar, mas eu acho que é um dos Sukhovs mais parelhos dos últimos anos.
A gente fica muito feliz de poder estar mais uma vez contribuindo com o Turf Nacional, patrocinando o Grand Prix Major Sukhov, que é o principal par de velocidade do Brasil, onde nós do Araranju temos uma identidade, uma ligação muito grande com a velocidade. Estamos disputando novamente o Grande Prêmio. Vamos agora com o lendário Brujo tentar deixar esse páreo parelho, extremamente parelho, mas tentar passar na frente. Então, um páreo disputadíssimo para fazer o coração disparar mesmo. Com certeza, vai ser um páreo emocionante, como sempre é o Major Sukhov. E estamos esperando grandes emoções. Agora ficou mais equilibrado ainda com o estado da raia, que está pista pesada. Luiz Esteves é o treinador líder de estatística e conhece bem esse páreo. Inclusive eu venho de ganhar 3 Sukhov seguidos. Ganhei 3 com o Mandrake, vamos ver. Vou tentar o 4, vamos ver. Esse ano Luiz Esteves vem com uma égua e 2 cavalos. Eu tenho o All Street, que é um ponto também, que é força do páreo. A estratégia é manter sempre o melhor percurso, né? E poupar o animal para o finalzinho ali. A estratégia é essa, mas é complicada. E a Orange Bronze também é outra égua minha muito boa. O páreo é bem complicado, né? Bastante cavalo bom. Então o páreo vai sair bem ligeiro lá no início. Tentar me colocar por dentro para chegar aqui no final e ultrapassar eles. Meu cavalo Off the Cock também é um cavalo muito bom. Um potro Putterback de criação do Santa Maria de Araras. Para o Doni, que vem do Paraná com o eletrizante dólar, uma das forças desse páreo, o desafio já começa com a viagem. Como nós é muito longe, né? Nós temos que torcer que dê tudo certo na viagem, que ele chegue aqui, coma bem, que ele fique bem, durma bem. Sem um bom jockey, sem um bom treinador, sem essa equipe a gente não consegue ganhar, né? Outro destaque é Pajama Pari, que estreou em abril desse ano na Gávea, num páreo com potrancas de 2 anos. Venceu por 10 corpos de distância. A gente tinha uma expectativa de quebra de recorde em função da qualidade dos animais, mas a raia não está ajudando, né? Isso. A raia está muito úmida. Para os cavalos baterem recorde, a raia tem que estar espetacular, a raia tem que estar muito seca, que fica como se fosse um asfalto. E aí eles têm condições de fazer mostrar todo o seu potencial. A raia hoje está úmida, como a gente pode ver, está soltando leivas. Próximo lendário Brujo. Aí chegando Wall Street. Vocês vivem no limite, né? No limite da velocidade e sempre correndo risco. Essa adrenalina faz parte da tua vida? É, né? Sempre no limite mesmo, no limite do peso, no limite do... É bem difícil, mas é confiar em Deus e seguir, não tem jeito. Na hora é sempre bom ter sangue frio, né? Deixar a adrenalina ultrapassar até acaba atrapalhando a gente. Mas é uma emoção muito grande. E tudo tem que se pensar muito rápido, né? Porque assim, se algum cavalo fecha, se existe alguma instabilidade ali na hora, tudo tem que ser decidido em fração de segundos. Uma decisão errada pode ocasionar um acidente, né? Então tem que ser pensado rápido e certo, né? Pensar certo, senão pode acontecer alguma coisa bem feia, né? Atenção! Foi dada a partida para o 8º páreo do programa Grande Prêmio Major Sukhov. Pelo meio avança o Andy Rose, lá por fora vai progredindo Hermoso Dólar pela linha 1, Vivi Magic. Hermoso Dólar lá por fora livrou cabeça e pescoço Andy Rose em segundo. Vivi Magic aparece em terceiro, eletrizante em quarto, Off the Clock. Contornando a reta, Vivi Magic ainda lidera, mas sente a pressão de Andy Rose e Hermoso Dólar. Observem como o Pajama Pari avança e eletrizante dólar acha espaço para botar pressão. Começa uma batalha então com o Pajama Pari e eletrizante dólar. A égua do Ara Santa Maria de Araras não parece disposta a entregar o jogo. Cabeça a cabeça, Pajama Pari, eletrizante dólar, um craque, avança Pajama Pari, cruza uma faixa viral, venceu eletrizante dólar, depois Pajama Pari, o Andy Rose, por carinho eletrizante até os demais. Eletrizante dólar mostra a superação, que é realmente um cavalo diferente. Venceu uma bambeira, passou por uma cirurgia de garganta e garantiu para o Aras Rio Iguaçu o título mais cobiçado dos páreos de velocidade. Ele teve vários problemas, teve bambeira, teve várias coisas. Temos que agradecer a toda a nossa equipe que deixou ele perfeito para isso. Hoje ele é o melhor velocista do país. Isso aí é o sonho de todo treinador e de todo proprietário, de todo cavalariço,
de todo segundo gerente, de todo ferreiro, de ferro, cavalo, tudo. Foi um sonho realizar hoje esse paro, né? Para nós que gostamos de velocidade, era um paro que sempre foi meu sonho ganhar. Não só meu, como de toda a nossa família. E hoje deu certo. Luiz Felipe faz questão de que o filho e os sobrinhos vivam a intensidade desse momento. A gente precisa passar isso porque a gente gosta para nossos filhos. E aí, é isso que eu quero passar para eles, o amor ao cavalo. Já para o jockey, essa conquista do Grande Prêmio Sukov vai muito além do resultado. Por causa de um acidente muito grave, o Domingos ficou 4 anos e meio sem poder montar, teve a visão gravemente afetada e um diagnóstico de que não poderia voltar a competir. Quando tu recebeu essa notícia, como é que foi para ti? Na minha profissão foi a notícia mais triste, né? Foi muito difícil a despedida da Argentina, eu fiquei 13 anos lá, ganhei 2.000 carreiras na Argentina. Ganhou estatística, várias provas importantes lá. Então eu tive um êxito muito grande lá e do dia para a noite me cortou a profissão. Não nos conformamos, lógico. A primeiro momento a gente entrou meio que em choque, né? Gracias por emocionarnos a miles de personas, a quienes somos parte de este deporte apasionante. A despedida na Argentina me fizeram várias homenagens, foi muito triste. El hipódromo de San Isidro despide a un grande, pero también te queremos dar las gracias, porque no es fácil lograr lo que lograste, por escribir páginas doradas de la historia del turf argentino. Era uma festa, mas para mim não era uma festa. E bom, eu voltei para o Brasil. E Valentina, a filha caçula, dá um empurrãozinho que Domingos precisava para ir atrás de ajuda. Ela ficava brava, porque ela não tinha foto com ele. Então ela via os irmãos nas fotos e ela dizia, por que eu não tô ali? Então um dia, a gente estava aqui no Rio e um menininho, não me lembro, filho de algum jockey, gritou na cerca, falou, vai pai. E ela olhou pro pai dela e falou, por que você não corre? Eu quero que você corra. E aí eu acho que foi onde ele disse, não, agora eu vou atrás. E graças a Deus, um dia eu fui no médico e falou, Domingos, tua visão não te atrapalha em nada para montar, você pode seguir. Dr. Hamilton Moreira Júnior, que é hoje um dos melhores oftalmologistas do Brasil, dono do Hospital de Olhos de Curitiba, falou assim, não, você vê melhor do que eu. Falou, você tem carteira de motorista? Tenho. Não, você pode correr, você está super apto. Aí voltou a alma no corpo, comecei devagarzinho, eu estava com 65 quilos, subi 10 quilos do peso. Comecei a me cuidar, tirar peso e graças a Deus o resultado está aí. É uma história bonita, né? Que é uma pessoa que venceu uma história negativa, né? Da vista, conseguiu reverter isso tudo e hoje está aqui com a gente, montando no Brasil. Já ganhei com esse grande prêmio 6 Grupo 1, faz um ano que eu voltei, é bastante. Então tenho que agradecer. E esse Major Sukov não tinha ganhado ainda, foi o primeiro. E ele falou assim, que a alma dele voltou ao corpo. E é verdade, ele vê a felicidade, ele está feliz. Sentimento materializado em resultados. Dos 7 páreos que correu no Festival GP Brasil, Domingos venceu 5. E Valentina tá feliz da vida, orgulhosa do pai. Olha só, gente, é grande a movimentação lá para os lados da fronteira em Santana do Livramento. A turma da Cabanha Santa Brígida está focada no leilão virtual de cavalos crioulos que acontece no dia 1º de julho, numa quarta-feira. Bom, essa oferta traz prenheses, filhos e filhas do bigrande campeão de Palermo, Deloeste Mutante, um dos sangues mais procurados da atualidade. Ele que é pai da grande campeã da Expo Inter, Pacita Calabaça, e do atual grande campeão da Expo FIC, Ponto Cruz Calabaça. No leilão da Cabanha Santa Brígida, a gente vai ter também Yalu Lindo Brujo, que foi reservado campeão cavalo em 2012 e já em 2013, 4º melhor cavalo menor. Ele é pai da grande campeã da Expo Inter, La Castejana Pimenta, e da máquina funcional Tinto Brujo Calabaça, finalista do Redomão da Lagoa desse ano, potro que deu show com Gustavo Ruas.
Agora deixa eu falar para você sobre o sorteio que vai acontecer no dia 1º de julho, antes do leilão, entre os participantes do pré-leilão da Macedo Leilões Rurais. Bom, lances entre R$100 e R$300 estarão concorrendo a uma caixa de vinho. Lances entre R$301 e R$600 concorrerão a uma viagem a Livramento, com 2 diárias em hotel, barrija no almoço e passeio no trem do Pampa. Tá aí, então, uma ótima oportunidade de fazer turismo e também umas comprinhas lá no Free Shop. Já os lances a partir de R$601 concorrerão ao iPhone 16. Bom demais! Das pistas para a eternidade. Agora o Taylor virou figurinha de álbum, é isso mesmo? Me conta, Thaís. Isso mesmo. A gente fez, na verdade, um álbum com 52 figurinhas e a gente colocou os cavalos mais históricos e lendários dos 3 tambores aqui dentro. Aí vem um pacote de figurinha com 5 e aqui vem os detalhes, né? Ó, sexo, aí ele é castrado, nascimento, os pontos que ele tem e os ganhos em dinheiro de todos os cavalos também. Então, assim, o Taylor tá na categoria super campeão, porque tem as lendas, tem os garanhões, as matrizes. E o legal é porque a Thaís, ela é uma influenciadora, talvez uma das maiores hoje da prova de 3 tambores, e ela está divulgando a raça, quarto de milha, ela está divulgando a modalidade, e isso, entre as crianças, esse tipo de recurso manda muito bem. É, muito legal. Parabéns. Obrigada. Bom, a Thaisa Ribeiro compete na categoria amador, foi 5 vezes campeã brasileira na modalidade de 3 tambores, é uma grande influenciadora no esporte, nas redes sociais, e a gente vai ter em seguidinha conteúdo dela aqui no canal. No paddock, a equipe do Aras Old Friends acerta os últimos detalhes para o Grande Prêmio Francisco Vilela de Paula Machado. O Aras teve um desfalque de última hora, mas tinha o plano B, quem tem se aflite. Nós tínhamos uma outra de 2 anos que já tinha ganho aqui no Rio de Janeiro, foi para São Paulo, ganhou das de São Paulo também. E aí, infelizmente, ela teve um contratempozinho, teve que ficar alguns dias fora da pista de treinamento e não pôde correr hoje. Mas essa aí também nós levamos com alta expectativa. Toda a equipe sonhando junto, o pessoal lá no Aras, aqui na Cocheira, com o Sampaio, o Dr. Júlio Julinho, tudo que é apoio, o Dr. Flávio Carneiro, começou com o Petrechal, como eu falei anteriormente. Então, pra gente é muito especial. Há 9 anos, Emílio acompanha o Festival GP Brasil, o maior evento do Turf Nacional. Mas esse ano tem Antônia de 5 meses, o que deixa tudo ainda mais especial. Eu vivo, eu amo tudo isso. E eu sempre sonhei ser pai, né? Sempre sonhei desde. E sabe que essa tua pergunta eu sempre pensei, quando eu estava vindo aqui, digo, meu Deus do céu, eu vou para o Rio de Janeiro com toda a minha família e a primeira vez com minha filha, né? É muito especial. Eu me sinto completamente abençoado, sortudo. E só tenho a agradecer a Deus, né? Porque olha aqui, né? É muito bacana, muito emocionante mesmo, muito emocionante. O Páreo de Agora faz parte de uma programação com 38 corridas, onde só participam cavalos da raça puro sangue inglês. Brasil respirando Copa do Mundo e vocês respirando TUF, porque isso aqui é a Copa do Mundo de vocês, né? Isso aí, como te falei, esse final de semana a gente espera como se fosse a Copa do Mundo de 4 anos. A gente vive para isso, a gente que é jockey sempre sonha em montar um GP Brasil. A gente conta os dias, conta os meses, conta as horas para poder chegar num grande prêmio. Você passa o ano para pegar a festa máxima e tentar ganhar o máximo possível, né? Ulisses, como é que tu encara esses 4 grandes prêmios que a gente terá entre hoje e amanhã? Valéria, é sempre um prazer falar contigo, né? Tu é uma pessoa que levou o Turf para frente, com todos os teus telespectadores que te acompanham, tu e o Johnny. A perspectiva são páreos cheios e muito parelhos. A quadrifeta possivelmente não vai sair, porque os 4 primeiros colocados são cavalos de grandes alternativas. O cavalo que ganhar qualquer um dos 4 grandes prêmios vai pagar mais que 4 por 1, que mostra que não tem um favoritismo destacado em nenhum desses páreos. Eles não podem me parar agora, eles não podem me parar.
E uma curiosidade no turf do puro sangue inglês é que participam machos, fêmeas e castrados, mas não podem participar reprodutores, ou seja, nenhum dos machos que correm aqui já reproduziram, e o mesmo vale para as fêmeas. A campanha reprodutiva só inicia depois que eles deixam a competição. Ainda com relação à reprodução, não é permitido o uso de nenhuma biotecnologia, como inseminação, transferência de embrião, ICSI e por aí vai. Com relação ao comércio, hoje os investidores direcionam seus investimentos, buscando especificamente linhagens de milheiros e fundistas. Os criadores já selecionam com um olhar para os animais que têm mais aptidão para curta e para longa? Sim, sem dúvida. Normalmente o comprador, ele escolhe para que lado ele quer ir, para a velocidade, para o fundo, para o meio fundo. E temos áreas distintas, como o Niju, que busca mais um pouco de velocidade, hoje está buscando mais já cavalos de mais longevidade e mais distância. Santa Maria é um ícone na criação, o Legacy e Old Friends, Santa Rita, que fez um grande leilão ontem, já são áreas que buscam mais distâncias. E o comprador, o proprietário já busca mais esse tipo de cavalo, tem mais alternativa no futuro. Eles não podem me parar agora, eles não podem me parar agora, eles não podem me parar agora, eles não podem me parar. Go, 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 go. Semana de Festival GP Brasil no Rio de Janeiro e o clima está instável. Ora chove, ora faz sol. Aqui nesse lugar onde eu tô, por exemplo, geralmente a gente tem a visão do Cristo Redentor lá em cima do morro. Nesse momento só aparece uma névoa. Tem previsão de chuva, mas nada tira o brilho desse que é o principal evento do turf no país. É o ano inteiro só pensando no GP Brasil. Isso aqui não tem dinheiro que pague no mundo essa emoção que a gente sente, né? Não posso parar na linha final. Eu vou chegar, não posso parar. Do meu troféu, eu vou ganhar. Estou aqui com o César Raques, ex-presidente da Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Crioulos. Ele que é criador de cavalo crioulo, mas antes disso começou com puro sangue inglês. Tem animal competindo aqui no Festival GP Brasil. Cavalo sempre foi uma paixão na tua vida? Cavalo sempre foi paixão na minha vida. Cavalo sempre teve na minha família, sempre fez parte da nossa vida, né? O primeiro cavalo é o cavalo puro sangue, no auge do turf nacional, à época, né? Grandiosos grandes prêmios do Brasil, Bento Gonçalves, Protetora do Turf, GP São Paulo, calendário do turf cheio, hipódromos lotados, né? Eu vou dizer, o número talvez me traia, mas a gente tinha somente no Paraná mais de 200 garanhões nessa época, né? Hoje eu acho que a gente tem 200 garanhões em todo o país. Então, mas eu sou dessa época, vivi, frequentei os hipódromos, frequentei grandes jockeys, grandes treinadores, né? Muitos deles hoje com a sua prole ainda, né, ao redor das pistas. Então, essa é a minha paixão. Depois de 95, 96, algumas mudanças aconteceram. E eu fui para o crioulo, né? Vivo o crioulo até hoje, adoro o crioulo. E a partir da pandemia, pela convivência com algumas pessoas do puro sangue, a gente voltou. E aí hoje a gente é criador de cavalo crioulo e usuário de puro sangue inglês. Qual é o charme desse ambiente, César? Traz uma sofisticação ao redor do cavalo, que eu tenho certeza que a gente, no crioulo, quando a gente atingir a esse nível, a gente vai voar. No crioulo a gente tem muito que aprender. Tem muito que tirar dele, né? Quem gosta de cavalos, literalmente gosta de cavalos. Nos encontramos no Uruguai e agora aqui no Jockey Clube Brasileiro, né? Primeira vez acompanhando, já tinha vindo? Eu vim ano passado. Ano passado a gente esteve aqui acompanhando, a gente gostou e estamos repetindo. Eu tenho cavalo inglês também, mas na reta. E agora no Prado é o segundo ano acompanhando. Tá curtindo? Curtindo demais, é muito bonito. Antes da largada, vamos entender o que é um páreo de milha no turf. É uma corrida de 1.609 metros, que corresponde a uma milha inglesa, mas muitas vezes arredondada para 1.600 metros nas marcações dos hipódromos. Os cavalos que competem nessa distância se especializam e são conhecidos como milheiros.
Atenção! Foi dada a partida para o quarto páreo do programa Grande Prêmio Francisco Vilela de Paula Machado TBS International. Muito difícil ganhar carreira, eu sempre falo isso. Ganhar corrida de cavalo é muito difícil. E ganhar grandes prêmios é muito mais difícil ainda, né? Botou o pé na estrada aí. Pela frente, 1.600 metros. 10 potrancas na briga. Quarto Intensa Fleet, Wide Queen em quinto, Tina do Iguaçu em sexto. Na reta final, Intensa Fleet pisa no acelerador. Busca a primeira colocação. Vai para cima de Parent, a potranca do Ara Santa Maria de Araras. As duas ficam cabeça a cabeça, até que Intensa Fleet assume a frente, se mantém e passa em primeiro o disco de chegada. Intensa Fleet em primeiro, segundo Pariente. E não é que Antônia é pé quente mesmo? Eu acho que a Antônia não pode faltar mais, né? Porque ela deu sorte, né? Vitória do Aras Old Friends, do treinador JC Sampaio e do jockey W Xavier. Só de estar participando já nos deixa muito feliz. Agora participando com chance, melhor ainda, e quando ganha, então nem se fala. E isso nos dá mais vontade de voltar a Bagé segunda-feira e produzir novos craques. Isso aí dá um gás muito bom pra gente. Tive a emoção do Emílio, do Dr. Júlio, de ganhar um páreo dessa envergadura. Do Prado, no Uruguai, ao Jockey Clube, no Rio de Janeiro. Olha quem eu encontro nessa mesa. O criador Marcelo Moglia, proprietário do garanhão crioulo mais belo da América. Que há alguns dias conquistou o título de grande campeão nos machos. Primeira experiência aqui no Turf, descobrindo esse outro universo, Marcelo. Conhecendo aqui a Gávea, já tinha vindo outra vez em alguns leilões, mas não tinha vindo ainda no Grande Prêmio Brasil, a primeira vez. É muito lindo, né? Um ambiente maravilhoso. Viemos acompanhar aqui os criatórios de Bagé, né? E já no primeiro páreo aqui, o Old Friends ganhando aqui, o Emílio, nosso amigo e parceiro, a gente já deu sorte aqui, já no primeiro páreo deu certo. Então é isso, gente. Por hoje vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido. Não esqueçam de me mandar uma mensagem, dar like no vídeo, compartilhar, é super importante pra gente. E não esquece de se inscrever também, tá? Tô contando com vocês. Até o nosso próximo encontro. Na linha Equest, para atender animais de alto desempenho, nós temos o Tonus 3200, que tem como aditivo, como diferencial a presença do ômega 3. Então, um produto também como outros produtos de diferentes linhas, atendendo altas demandas energéticas, principalmente, dos animais de alto desempenho, ou seja, nas atividades moderada a intensa. Nós temos nas situações práticas aqui, devido ao aporte energético compatível com alto desempenho, desde as provas de baliza e tambor, né, as provas de alta intensidade como a corrida e também hipismo, então atendendo basicamente essas categorias de alto desgaste muscular. Oferecimento Cabanha La Pacífica. No campo e na pista, a busca pelo cavalo completo. 40 anos de seleção feita com o pé no estribo. Paysandu, Uruguai. Estância Quaraci, excelência na criação. Santa Cruz do Sul, Rio Grande do Sul. E Estância Liberdade, esta marca tem raça. Rolante, Rio Grande do Sul. Programa Cavalos.